O tema hoje da aula é mais sobre a conclusão do Enem, principalmente a proposta de intervenção. A gente já tem falado sobre isso, na verdade, desde o início das nossas aulas. A gente sempre tem abordado como construir a estrutura da redação em si. E essa aula eu resolvi focar um pouco mais aí na proposta de intervenção, que acaba sendo uma dificuldade se você não conhece muito bem como fazer essa estrutura. Bom, a primeira coisa que tem que ter em mente para a conclusão é que a proposta de intervenção ela é obrigatória e sozinha ela soma, na verdade, 200 pontos. A competência de número 5, que é exigida pelo Enem, é analisado a maneira como a sua proposta de intervenção ela é construída. Então, para fazer uma boa conclusão, é importante investir, procurar conhecer e praticar, na verdade, sempre a construção dessa proposta de intervenção de forma coerente com a sua tese, principalmente. Deixa eu passar aqui. Então, como o próprio nome já diz, intervenção, essa proposta, ela espera que você haja sobre determinado problema, haja sobre o tema que foi ali colocado para você dissertar a respeito. Isso não significa necessariamente que você deva solucionar o problema, porque muitas vezes, quando a gente se depara com a proposta de redação, são temas já estruturais e muitas vezes históricos, como por exemplo o racismo, quando teve o tema também de violência contra a mulher, a persistência. São temas que fazem parte da sociedade desde muito tempo atrás, desde a sua formação. Então é muito pretensioso esperar que em uma redação a gente consiga solucionar esse problema. Mas a gente precisa, no momento de construir essa conclusão, pensar em uma proposta que vai enfrentar esse problema que está sendo discutido, esse problema social. Então, muito mais importante do que se preocupar em fazer uma proposta que realmente erradique o problema, que realmente acabe com o problema, é você fazer uma proposta que seja coerente com os seus argumentos e consiga enfrentar o problema que está sendo proposto. Se for para solucioná-lo, melhor ainda, tá? E aí, uma coisa que muitas vezes não é dito quando se fala de conclusão, quando se fala de proposta de intervenção, desculpa, é que ela não precisa necessariamente ser inovadora. Como assim? Na sua proposta de intervenção, caso você não consiga pensar em uma proposta que seja realmente inovadora, você pode utilizar, você pode envolver na sua proposta medidas ou que já foram propostas e não existem, ou medidas que são discutidas hoje que a gente não tem em prática, como também ampliar medidas que existem e que, de certo modo, ajudam nesse problema, na solução desse problema. Como assim? Né? Já está, por exemplo, incluído no currículo nacional, que dentro das aulas de história tem que ter ali, e aí a escola que decide em qual momento ela vai fazer isso, a discussão étnica, por exemplo, a trazer um pouco da cultura africana. Isso já existe. É algo que está dentro da nossa legislação, é algo que já é colocado em prática. Dentro da minha proposta, por exemplo, se o tema fosse esse, eu poderia sugerir que fosse melhor desenvolvido, que houvesse uma ampliação para outras disciplinas, essa discussão étnica-racial, que fosse feito uma Olimpíada, ou que fosse pensado um projeto interdisciplinar para falar sobre isso, ou que fosse incluído palestras e conferências sobre esse tema nas escolas, enfim. É uma prática que existe, mas a minha proposta eu posso melhorá-la, eu posso ampliá-la, eu posso trazer novas vertentes, novas roupagens
para algo que a gente já discute, que não é totalmente fora da realidade. Então, dependendo do tema que está sendo proposto, não pensei em algo que seja inovador. Você pode procurar medidas que estão hoje já existentes, que existem, que acontecem, e melhorá-las e ampliá-las, ou pegar discussões que existem e trazer isso como uma solução. Então, um debate dentro de organizações de ensino, com profissionais qualificados, enfim, divulgação na mídia. N fatores, tem várias possibilidades de fazer uma conclusão, uma proposta de intervenção. É lógico que ela vai se adaptar ao tema e aos argumentos que você utilizou. É importante ter em mente também que a proposta de intervenção ela tem que casar com os seus argumentos. Então, não adianta, se em nenhum momento do seu texto, vamos voltar aqui novamente falando, sei lá, sobre racismo. Vamos supor que não houvesse, apesar de existir, uma legislação que falasse que isso é ruim, que punisse quem age de maneira racista. Vamos supor que não tenha uma legislação com esse foco, que não tenha um artigo ali com esse objetivo. Se você não mencionou isso em nenhum momento da sua redação, se os seus argumentos foram voltados para a educação social, se os seus argumentos foram voltados para a mudança da mentalidade da sociedade, fica um pouco incoerente na sua conclusão você começar a trazer uma informação nova e falar sobre lei, e falar sobre legislação. Então, o argumento ele tem que casar com a sua proposta. Se você estava falando que o problema do racismo, por exemplo, é a falta de discussão, é a falta de percepção, de respeito, que precisa ter uma ampliação no debate, nas escolas, começar a ser questionado, começar a trabalhar isso desde criança, então a sua proposta ela tem que casar com esse problema e com essa solução. Então você vai procurar como? Através da educação, através das escolas, resolver o problema. Se você disse no seu argumento que o problema é a impunidade, então na sua conclusão você tem que trazer alguma solução que acabe com a impunidade ou que minimize a impunidade. É uma teoria bem simples, mas às vezes na pressa ali de fazer a redação, a gente acaba não se atentando tanto, tá? Então, a conclusão é basicamente isso que vocês precisam entender sobre a proposta em si, que deve ser colocada lá de intervenção. Bom, continuando, aqui no slide eu coloquei também algumas medidas, Na verdade, um exemplo em texto, para que vocês possam estudar também em casa. Eu vou dar uma lida no segundo parágrafo, tá? E essa proposta não precisa necessariamente, como havia dito, ser original ou inédita. Ela pode envolver medidas já propostas no passado ou ampliar ações já adotadas. Então, ali tem como o valor de multa, aumentar a multa, aumentar o tempo de cárcere, por exemplo, se for relacionado, o problema for relacionado com coisas que são contra a lei, enfim. Você pode ampliar isso, tá? E aí, como dica para a construção da sua conclusão, deixar o seu agente bem delimitado. Deixar o seu agente, claro, explícito. Então, quem é que vai resolver o problema? Quem é que vai agir sobre isso e qual é a ação que eu vou tomar a respeito? E aí, procurar não utilizar agentes que são indeterminados, como o nós. A gente sabe que a gente não pode usar o nós por conta da própria estrutura de um texto dissertativo argumentativo, Mas aqui reforçando essa ideia, não utilizá-lo. E também verbos no imperativo, como deve-se, como espera-se que. Se você não concluir, se você deixar só dessa maneira, você não está delimitando quem vai fazer. Vamos pensar um pouco a respeito. Deve-se. Deve-se aumentar os debates
nas escolas sobre o racismo estrutural. Ok, então eu sei que vai ser discutido aonde? Nas escolas. Aqui eu estou determinando o meu agente, né, que vai agir. No caso, seria a escola. Então, precisa ter essa delimitação. Você pode utilizar a estrutura do déficit, desde que você também delimite quem é essa pessoa que está agindo. Deu para entender? Então, essa é a importância. Se você vai utilizar essa estrutura, você precisa delimitar em seguida o agente que vai solucionar o problema. Mas é preferível que não utilize esse imperativo. Deve-se, espera-se. O importante é você ser objetivo e deixar logo claro e explícito ali para o seu corretor quais são as ações e quem vai fazer isso e como vai ser feito, quais são as etapas. Precisa deixar isso de uma maneira objetiva. E aí, então, há 5 passos, 5 tópicos que devem, na verdade, conter na sua conclusão, consequentemente, né? Que tá ali, que faz parte, na verdade, da estrutura de uma boa proposta de intervenção. E como eu disse, vale 200 pontos. É uma competência exclusiva para esse tópico. Então, que deve ter uma ação, que é o que vai ser feito, o que você está propondo para solucionar o problema ou para enfrentar o problema. Um agente, que é a pessoa, ou órgão, ou o governo, que vai se responsabilizar, então, por solucionar o que está sendo discutido. O modo e o meio, que nada mais é do que a maneira que isso vai ser feito. A finalidade, que pode se entender como efeito ou objetivo. A finalidade é o porquê que a gente deve enfrentar esse problema. Mesmo que fique claro o porquê aquilo é um problema, como porque o racismo é um problema, porque o sucateamento da educação é um problema. Mesmo que isso seja claro, é importante que na sua conclusão você demonstre o porquê, o motivo pelo qual a sua solução, a sua ação vai trazer pontos positivos para solucionar esse problema. Então, isso é importante também ficar delimitado e você pode fazer detalhando essa finalidade, porque o detalhamento também é um tópico importante e ela precisa ser feita de maneira clara, objetiva, mas detalhada. Então, muitas vezes o detalhamento ele está ali voltado para a finalidade, porém não exclusivamente. O detalhamento, que é outro tópico, ele também pode estar relacionado com o modo como vai ser feito o problema, resolvido, na verdade, o problema e ser feito a ação. O detalhamento pode ser o detalhamento da ação em si. Então, você vai detalhar em etapas, você vai detalhar como vai ser feita essa ação. Geralmente não é muito detalhado o agente. A gente coloca qual é o órgão que vai relacionar o problema e o detalhamento costuma se vincular mais aos outros tópicos, né? De finalidade, ação e meio. Geralmente, até para conectar uma coisa na outra, se faz o detalhamento para deixar até mais especificado o que está sendo dito, o que está sendo proposto. E aqui eu trouxe um pequeno exemplo. É evidente, portanto é o conectivo. Nas outras aulas eu falei bastante, frisei bastante a importância de começar o parágrafo com o conectivo, porque, como eu disse, ele vincula as ideias anteriores, e ali ele já é tem o conectivo, a conjunção, portanto, e o evidente, que também remete ao que foi dito anteriormente, né? Então é evidente, portanto, que há entraves para que os deficientes auditivos tenham pleno acesso à educação no Brasil. Então essa parte toda em laranja, há entraves para que os deficientes auditivos tenham pleno acesso à educação no Brasil, é a reafirmação da tese, é a retomada da tese. Lembra que na primeira aula eu falei sobre o texto-circuito. Retomando o conceito, texto-circuito é quando um parágrafo ele se une e se conecta ao outro baseado nas suas ideias, baseado nos seus argumentos. Então, dessa forma, a introdução ela é ligada ao desenvolvimento 1 e 2. O desenvolvimento
é ligado à conclusão e a conclusão retoma a introdução, principalmente a tese, né? Porque quando você diz que lá na tese que algo é um problema, quando você vai concluir, você tem que trazer o problema de volta e dizer como solucioná-lo. Então, por isso que é importante você fazer essa retomada. Não precisa ser necessariamente nas mesmas palavras, mas precisa ter a ideia que a sua tese deixou clara lá na introdução. E aí ele continua. Dessa maneira, é preciso que o governo federal... Então, aqui o agente é o governo federal. Percebe que é um agente simples? A pessoa, né, quando a gente vai escrever uma redação, você pode dizer o governo é responsável. Só que num país, numa escala tão grande quanto o Brasil, e que tem várias estruturas, até que envolvem o que é uma república, a gente dizer simplesmente o governo fica um pouco subjetivo, né? Ok, o governo ele é responsável por solucionar esses problemas, mas qual a esfera, né? Quem do governo é responsável por isso? Então, se você não sabe, se você não tem muito conhecimento, procure utilizar, em vez de simplesmente o governo, uma outra instância. Então, o governo federal, o governo estadual, né? Isso já deixa de forma mais generalizada quem vai resolver, não delimita tanto, mas ao mesmo tempo tem um agente bem proposto que é capaz de solucionar e enfrentar o problema, né? E que não é tão amplo quanto o governo de modo geral. Então, aqui, o governo federal, como eu disse, é o agente, e aí continuando. Promova melhorias no sistema político de ensino no país, que essa é a ação. Então tá dando para entender? Qual que é a tese? A tese é que os deficientes eles não têm pleno acesso da educação. Esse é o meu problema. O deficiente auditivo surdo não tem acesso de qualidade à educação. Quem vai agir sobre isso? O governo federal. De que forma ele vai agir sobre isso? Promovendo melhorias no sistema público de ensino no país. E aí como que ele vai promover essa melhoria? Que é um meio. Então, por meio de sua adaptação às necessidades dos surdos. Então aqui ele também já delimitou como vai ser feito isso. E aí, dando continuidade. Como oferta do ensino de Libras com profissionais qualificados para que esse grupo tenha seus direitos respeitados. Toda essa parte em verde, eu coloquei aqui como efeito, como finalidade, como objetivo dessa proposta, mas essa parte como oferta, né, com ofertas, na verdade, de ensino de Libras com profissionais qualificados, isso também é detalhar um pouco melhor a sua ação. Então você percebe que essa estrutura de conectivo, retomada de tese, agente, ação, meio, efeito, detalhamento, ele foi pensado já e ele é analisado dessa forma conjunta. Porque uma coisa se liga à outra e se faltar uma delas, você não vai ter a proposta completa para solucionar um problema. Porque são perguntas que precisam ser respondidas de fato para chegar a um ponto comum de resolução, de enfrentamento da problemática. E aí, para que esse grupo tenha seus direitos respeitados, que é realmente a grande finalidade. Então, eu vou fazer tudo isso, eu vou envolver o governo federal para promover melhorias na educação através de adaptação da forma de ensino, qualificando os profissionais, trazendo a oferta de ensino de Libras para as escolas públicas, escolas privadas, escolas de educação básica, né, ensino fundamental, ensino médio. Vou fazer tudo isso para quê? Para que o surdo, para que esse grupo, para essa comunidade, tenha os seus direitos respeitados. É por isso que é importante, é por isso que a minha ação ela é eficaz. Porque ela age diretamente e ela promove isso, o respeito. Deu para entender? E aí, o detalhamento, né? Eu não grifei nenhuma parte, mas aonde entra esse detalhamento? Nesse caso, como eu disse, ele detalhou um pouco melhor o modo meio.
porque são culturas coletivas ali que está trazendo em foco, né? Se você continuar lendo, ele vai detalhando ainda mais essa proposta. Então, eu vou dar continuidade na leitura. É imprescindível também que as escolas garantam a inclusão desses indivíduos por intermédio de projetos e atividades lúdicas com a participação de familiares, a fim de que os surdos tenham sua dignidade humana preservada. Aqui a pessoa ela trabalhou com duas propostas. A primeira proposta, o agente é o governo federal, e a segunda proposta, o agente é a escola. Na primeira proposta, o que ele mencionou, ou ela, né, mencionou, é que para que seja resolvido o problema, precisa ter uma oferta de ensino de Libras, e na segunda proposta, ele informou que a escola precisa trabalhar de forma inclusiva para fazer com que o surdo tenha sua dignidade preservada no ambiente escolar, tenha sua autonomia. Esse é um exemplo, é um parágrafo que não é muito longo, mas ele consegue abarcar aí todas as ideias e todos os tópicos que são precisos para resolver um problema. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. Aqui, essa organização é uma organização que está disponível no site Estudos. Eu vou mandar o link para vocês depois. Ela é uma organização um pouco mais complexa, tá? Isso é para quem já está aí praticando, já está acostumado com o estilo Enem. Não muda muita coisa para o que vocês já estão acostumados a fazer, a ver. Ele só delimita um pouco melhor como deve ser organizado ali, parte por parte, a sua conclusão. Então, eu não vou me ater muito. Eu vou disponibilizar o link depois para quem tiver interesse em conhecer essa forma também de escrita, tá? Como eu disse desde a primeira aula, é importante que vocês criem o próprio método de vocês de escrita, que vocês criem a sua própria identidade. Aí vai ficar muito mais fácil. Independente de você saber ou não o tema da redação, quando você chegar lá, você já sabe como você vai começar e você já sabe como você vai terminar, porque a sua forma de escrever é a mesma. Isso não muda. E a estrutura também não muda. Aqui eu coloquei o exemplo que tem no site, só para explicar um pouco, se vocês tiverem interesse. Então, depreende-se. Esse PF é uma sigla, é para dizer palavra... qual o termo finitiva? É de finitude, desculpa. Palavra de finitude. E aí ela é seguida por um conectivo, portanto. Como vocês podem ver, portanto, é muito utilizado porque ele é um conectivo, ele é uma conjunção muito eficaz para isso, para trazer a conclusão sem utilizar o conclui-se que, sem utilizar concluímos que, concluindo que. Portanto, ele é muito usual e ele é muito utilizado pelos estudantes, só que ele funciona e você utilizar, portanto, não é desmérito nenhum. Inclusive, ele é muito eficaz, por isso que é utilizado tanto, tá? E aí, continuando. Que a dolorosa epidemia de suicídio, esse RT, retomada da tese, como vocês podem ver, é basicamente a estrutura que a gente viu no outro exemplo. Requer. Requer é o verbo, é o que está conectando, então, a minha tese com a minha ação, que vai vir logo em seguida, logo após o verbo. E aí vem, então, a ação. A corresponsabilidade de uma cultura do acolhimento, de acolhimento, em que a filosofia do ouvir e o fortalecimento dos laços afetivos nutram a preservação, essa ideia de descrição, de detalhamento, então aqui ele está detalhando um pouco melhor essa ação, por que ela ocorre, por que ela deve ocorrer. E aí já vem um outro conectivo, portanto, a ampla disseminação de casas de apoio. Esse ME é o meio, é a forma que vai ser feito, pelo Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, conjuntamente à sociedade voluntária. Aqui eu tenho o agente, aqui no caso são dois agentes, a família, a comunidade voluntária, na verdade, e o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, enfim.
E aí, dando continuidade, com campanhas online, divulgação de cartazes e cadastramento de cidadãos dispostos a ouvir, aqui é o modo, aqui a pessoa fez a separação de meio e modo, isso não é obrigatório, você pode utilizar de uma forma só o meio e modo, não precisa fazer essa divisão. Aqui funcionou, e aí vai, como eu disse, da identidade de cada um. O importante é que tenha um meio ou um modo, não necessariamente as duas coisas. Que promovam, então, o diálogo intrafamiliar e institucional. Aqui mais um detalhamento, trazendo um pouco mais de descrição para deixar mais completo. Aí vem, quebrará o tabu da morte autoprovocada. Esse é o efeito, é o que a gente chama de finalidade. Então, ele vai fazer tudo isso para quê? Para que diminua a taxa de suicídio. Logo, a morte pronunciada de tantos. E aqui, essa parte, por exemplo, ela não seria necessária. A partir do logo em diante, que aqui está colocado, está denominado como floreio, é um dado, uma informação que não necessariamente está relacionada à proposta de intervenção, mas ela existe para finalizar o texto com uma frase de efeito, finalizar o texto com um detalhamento maior, com uma preocupação aos detalhes, tá? Ele não precisava, colocou, isso é bacana porque traz um fechamento para essa conclusão e detalha um pouco melhor como ela foi feita. Então, um dos tópicos principais, e que a gente falou já bastante só nesses dois exemplos, para construir a proposta de intervenção, são os agentes. E a gente pode pensar agentes como GOMIFES. O que é GOMIFES? É uma sigla que diz respeito a governo, organizações não governamentais, as ONGs, mídia, indivíduo ou iniciativa privada, família, escola e sociedade. Muitas vezes, escola, na verdade, muitas vezes sociedade e governo, olhando assim, né, só pela sigla, apesar de ser um agente, tem que se tomar cuidado ao utilizá-los ali na sua proposta. Mais uma vez, utilizar governo por si só é amplo demais. E dependendo do problema, destinar isso apenas à família solucionar pode ser também um problema se você não souber como argumentar, tá? Eu trouxe um pouquinho de cada um, só pra gente discutir um pouco. Então, governo. É extremamente vago, como eu já disse, dizer apenas que o governo vai fazer, que o governo é responsável por solucionar, pois não demonstra um conhecimento sobre a estrutura governamental brasileira, não demonstra um conhecimento aprofundado dessa esfera governamental, mas se você não tem muito conhecimento, você pode utilizar governo federal ou estado, tá? Ele tem o mesmo efeito, tem o mesmo sentido, porém você está delimitando um pouco melhor o seu agente do que apenas a palavra governo. E aí, falando de governo, aqui eu vou entrar um pouco da estrutura que ele é dividido, para que vocês tenham um conhecimento bem básico, bem básico, de como ele é feito, como ele é dividido, a nossa estrutura governamental, para que isso não fique, na verdade, desmitifique um pouco, tire um pouco essa preocupação no momento de fazer a proposta de intervenção. Conhecendo o básico de como é feito, como é dividido, como é organizado a estrutura governamental, você consegue saber melhor quem é responsável pelo quê, tá? Mais uma vez, se você não sabe, você pode utilizar governo federal ou estado se a sua proposta for essa, se a sua solução vier através do governo. Então, como vocês sabem, o governo é dividido em 3 poderes: o legislativo, que é quem elabora as leis, o judiciário, que é quem as aplica, e o executivo, que é quem administra. Não só as leis, mas uma administração aí num sentido mais amplo também. Então, o poder judiciário, ele é composto por diversos setores,
E ele tem por responsabilidade, como finalidade, interpretar as leis, fiscalizar o cumprimento delas, analisar se elas seguem princípios constitucionais, se há, como fala, lacunas nessa legislação. Cabe ao judiciário, então, solucionar os conflitos que estão ali ligados à sociedade, à comunidade, ligados ao convívio, né? Então, entre cidadãos, empresas, órgãos públicos, órgãos do Estado, né? O Poder Judiciário também é quem fiscaliza o cumprimento das leis, julga, então, o não cumprimento, né? E aí tem várias divisões aí dos julgamentos, desde o nível normal até julgamentos de escala, enfim, dependendo do crime que a pessoa comete, dependendo do cargo que ela ocupa, né? Então, o judiciário ele é responsável também pelo julgamento de pessoas que não cumprem as leis, ou de entidades, ou de empresas que não cumprem o que é determinado pela Constituição brasileira, pelas leis que nos regem. E é representado, então, pela Constituição, pelo exercício através de juízes, como na Suprema Corte Federal, e de forma bem sucinta, essa é a responsabilidade do judiciário, tá? Então, em outras palavras, é verificar se as leis estão sendo cumpridas. Em caso negativo, julgar as pessoas, ou as entidades, ou as empresas que não cumprem com a lei, que não cumprem com a Constituição Federal. E é interpretar, é analisar o que já tem hoje de lei, de acordo com o que é constituinte, de acordo com o que tem aí na nossa Constituição. E aí, voltando ainda dentro dessa área sobre leis, nós temos o Poder Legislativo, que aí é a entidade que é responsável pela criação, pela elaboração das leis. Então vamos pensar um pouco na nossa redação. Eu me deparei com um problema e eu percebi que uma das questões que fazem com que esse problema ainda exista, uma das questões que fazem com que esse problema não seja solucionado é porque não há uma legislação específica para isso, ou porque a legislação ela é vaga, ou porque a legislação deixa uma lacuna a respeito desse tema, e aí por conta disso o problema ele ainda existe. Então este é um ótimo agente para você utilizar na sua conclusão. O poder, então, é de responsabilidade do Poder Legislativo estudar sobre o tema X, aí você retoma sua tese, e elaborar, juntamente com a Câmara de Vereadores, com a Câmara de Deputados e Senadores, uma legislação específica, bem delimitada, clara, com a respeito do problema X, buscando punir as pessoas que descumprem ou que, enfim, ferem de alguma forma esse princípio, né? E aí a gente entra em várias questões. Então, na educação de surdos, se não houvesse uma legislação, há uma legislação a respeito disso, mas se não houvesse, eu poderia dizer na criação de uma legislação específica, juntamente com a Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados e pelo Senado, que delimitasse quais são os direitos da comunidade surda em relação à educação de qualidade. No caso da educação do surdo, a gente já tem uma legislação que é completa sobre isso, então poderia, em vez de delimitar o poder legislativo, eu poderia delimitar a escola ou enfim, uma outra entidade, o governo federal, a fiscalização ao cumprimento dessa legislação que já existe, tá? Mas se for de criação ou de melhor esclarecimento, retirada de lacunas, você pode utilizar como agente o poder legislativo. Então, no Brasil, ele é composto, né, pelas câmaras de vereadores, câmaras de deputados e pelo Senado Federal. As leis propostas
por estes, né, vereadores, deputados e senadores, buscam regular o Estado, a conduta dos cidadãos e das organizações públicas e privadas. É função também do legislativo fiscalizar as contas. Então, quando tem uma obra pública, quando tem uma reforma, seja uma obra maior, né, o legislativo ele vai aí fiscalizar e verificar se houve superfaturamento, se houve desvio de verba pública, enfim, ele é responsável também por essa questão. Então, voltando, né, vou terminar de ler se tá nesse quadradinho azul. Então, quando tem uma obra pública, cabe a ele verificar as contas para saber se não tem superfaturamentos. Caso esteja necessário, ele deve abrir uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que a gente tanto vem ouvindo falar e escuta aí nos últimos anos, para investigar alguma irregularidade em relação àquela obra que foi feita, enfim, e aplicar os procedimentos legais em cima do problema, aplicar os pareceres legais sobre esse superfaturamento. Então, o legislativo ele vai fazer essa investigação, o judiciário vai julgar, então, o legislativo constatando a irregularidade, o judiciário pode, na verdade, né, realizar esse julgamento, qual vai ser a pena dessa pessoa, dessa entidade, enfim. E aí nós vamos para o último poder, que ele é um pouco mais complexo, que é o poder executivo. Ele é formado, então, da escala municipal, através dos prefeitos, por uma escala estadual, que envolve os governadores, e numa escala federal, que envolve o presidente. E aí o poder executivo, ele possui como finalidade, responsabilidade, aprovar ou não as leis e implementá-las, e outra função é administrar os impostos, as contas públicas, decidindo onde será aplicado dinheiro em favor da população, então, como vai ser destinado o dinheiro público, quais ações, quais medidas vão ser tomadas na educação, na saúde. E aí a gente tem escala, como eu disse, municipal, federal, estadual, não nessa ordem, que vai estar envolvido aí no poder executivo. Então, dentro da escala municipal, o prefeito vai delimitar como vai ser o currículo da cidade, por exemplo, de São Paulo. Dentro do governo estadual, o governador vai delimitar, então, como vai ser o currículo das escolas do estado, enfim. E aí isso vai nessa escalinha. E aí dentro do poder executivo, nós temos os ministérios. Eu trouxe alguns principais que vocês podem utilizar para a sua redação, lembrando que, como eu disse, tem que casar com os seus argumentos, tem que casar com a sua tese. Você não vai conseguir englobar todo mundo na sua proposta, tudo bem, isso não é esperado de você. Às vezes, você demonstrar um conhecimento também mais focado pode ser interessante, pode render pontos e mostrar qualidades que são importantes na redação, como conhecimento de mundo, como estar antenado nas relações, nas questões nacionais. Então aí eu coloquei Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O que faz então esse ministério com esse nome gigante? Ele tem como já diz o nome, ele vai reger toda a parte do agronegócio, da agricultura, seja ela familiar ou seja ela uma agricultura mais empresarial, uma agricultura mais em massa, de estímulo. Então vai trabalhar na gestão de políticas públicas de estímulo à agropecuária, do agronegócio, pela regularização e normatização de serviços que estão voltados aí para o setor e também para a questão da segurança alimentar, tá? Então a produção de alimentos, a distribuição de alimentos, a divisão de terras, houve até uma grande polêmica nesse novo governo, no governo Bolsonaro, e aqui eu não vou me atentar a detalhes, porque a proposta
delimitar ao Ministério da Agricultura também a demarcação de terras indígenas e quilombolas. E aí isso é um problema de fato, e você já deve imaginar o porquê. Né? Você está delimitando a um órgão que tem como responsabilidade pensar economicamente no agronegócio, e aí você também está delimitando a ele a preservação de áreas ambientais que poderiam servir para o agronegócio, que tem uma boa infraestrutura para isso. Então, às vezes, é conflituoso os interesses. Mas, enfim. Então, se for um tema voltado para essa área, você pode utilizar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como seu agente, né? A questão da segurança alimentar já foi tema de redação do Enem, mais de uma vez houve temas voltados para alimentação, então não surpreenderia se futuramente a gente visse outros temas também voltados para alimentação, e aí você poderia utilizar como um dos agentes, focando, lógico, na segurança alimentar, esse ministério. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele tem como papel promover estratégias para aproximar o setor industrial e para trazer investimento para a tecnologia, para a ciência, para a inovação, estimular o estudo científico no país, estimular ao crescimento da indústria nacional através de inovação científica, através de investimento em processos tecnológicos. O Ministério da Economia. Ele trata da economia, como já diz o nome, do país. Ele trata, então, tem dentro do Ministério da Economia, tem o Ministério da Fazenda, por exemplo. Então, ele tem como... ele cuida da parte de impostos, da parte de investimento, de orçamentos dedicados a cada setor ou cada área. Isso é uma parte muito importante. E aí você pode utilizar o Ministério da Economia como um dos agentes para diversos temas de redação. Como assim? Então, eu percebi que um dos problemas, sei lá, da persistência contra a violência contra a mulher é a impunidade. E aí eu vou dizer lá na minha conclusão que o Ministério da Economia deve destinar uma verba maior para a implementação, para o Ministério da Defesa implementar mais delegacias da mulher, por exemplo. O Ministério da Economia deve destinar uma verba maior para o MEC, para que seja realizado palestras educacionais sobre a importância do ensino de Libras para a comunidade surda. Enfim, aí você pode viajar, porque destinar orçamento para setor, ele pode ser colocado em muitos temas, né? Porque a falta de investimento é sempre uma tecla. Em diversos problemas sociais no Brasil hoje, sempre tem ali envolta na discussão falta de investimento, a falta de verba destinada para isso. Então você pode utilizar o Ministério da Economia, por exemplo. Ou, se você também quiser falar sobre falta de investimento, você pode recorrer também à iniciativa privada, que é um dos GOMIFs, né? O indivíduo ou iniciativa privada. Então você pode também falar que vai ser realizado, por exemplo, palestras voltados para a importância do ensino de Libras para a comunidade surda através do investimento de iniciativa privada, através de empresas, né, para fazer esse investimento, ou então que a iniciativa privada destine processos seletivos e vagas para pessoas com deficiência auditiva. Você também pode envolver aí a iniciativa privada nesse sentido. Aqui eu delimitei mais alguns ministérios. Ministério do Desenvolvimento Regional. O que faz esse ministério? Ele trata de forma bem chula da infraestrutura, tá? A infraestrutura das cidades, a infraestrutura da área rural, da área urbana, mas toda a parte regional, estrutura da região sudeste, a estrutura nacional, enfim. E aí ele trata também de saneamento básico, esgotamento,
tratamento de água, distribuição de água, moradia, né? Então, tudo isso está incluído no Ministério do Desenvolvimento Regional. E aí pode ser um agente muito eficaz se o seu tema for voltado para isso, né? E como eu já disse na aula passada, não precisa ser necessariamente um tema voltado para saneamento básico. Os temas geralmente são divididos em eixos maiores. Então tem o eixo da educação, tem o eixo da economia, tem o eixo da tecnologia, tem o eixo do meio ambiente e aí tem o eixo da saúde pública, por exemplo. E aí dentro do eixo da saúde pública, eu posso dizer que o Ministério do Desenvolvimento Regional deveria trabalhar mais, investir mais no tratamento e no tratamento do esgoto, no tratamento de água, para que o saneamento básico chegue a regiões hoje que não possuem um saneamento básico efetivo, pois isso diminui a quantidade de doenças por infecções, por doenças através de bactérias voltadas aí à poluição, a maltratamento de água, enfim. Então, esse ministério, por exemplo, ele não fala sobre a saúde, ele não é voltado para isso, mas dentro do tema saúde, do eixo grande saúde, eu posso utilizá-lo nessa perspectiva, por exemplo, do saneamento básico para melhorar a saúde da população. E aí eu estou falando de uma saúde preventiva e não de uma saúde emergencial. Aí nós temos também, coloquei o Ministério da Cidadania, que trata de assuntos esportivos, culturais e de assistência social, como, por exemplo, Bolsa Família. Aqui tem aspectos culturais também, tá? Mais pra frente eu vou trazer um pouco sobre essa área cultural. Antes tinha o Ministério da Cultura, não existe mais. Antes de existir o Ministério da Cultura, ele pertencia ao Ministério da Cidadania, foi retirado do Ministério da Cidadania, tornou um ministério próprio e hoje faz parte do Ministério de Turismo. Enfim, um rolê aí que aconteceu nos últimos anos, mas algumas questões culturais também são tratadas pelo Ministério da Cidadania, mesmo que não faça mais parte da sua pasta. Ministério do Meio Ambiente. Como diz o nome, é preservar pelo meio ambiente e regularizar os recursos naturais. E preservar os recursos naturais também, né? Ministério da Defesa, então, é o órgão responsável por exercer a direção superior das Forças Armadas, de forma geral, Exército, Marinha e Aeronáutica. Trabalha, então, para segurança em escala nacional, em escala federal, em escala estadual e municipal. E trabalha, então, um orçamento para defesa, de operações militares, de cooperação internacional. Aqui tem Minha Casa Minha Vida, tá errado, tá, gente? Depois eu vou tirar isso. Não foi aí, não sei porquê. Ministério da Educação. É responsável pela elaboração e execução da Política Nacional de Educação, pela Base Nacional Comum Curricular. O que são isso? São métodos, são práticas de educação, o que vai ser abordado na escola, quais são os temas de interesse escolar, quais são os temas de interesse escolar para o ensino infantil, quais são os temas de interesse escolar para o ensino fundamental, para o ensino médio, o próprio Enem. Tudo isso está dentro aí do Ministério da Educação, que é o Sistema Educacional Brasileiro. E aí tem uma pequena descriçãozinha, mas é basicamente isso. Rege desde a educação infantil até o ensino superior. O Ministério da Saúde é uma responsabilidade muito grande. Ele tem como ali função a promoção, a proteção e a recuperação da saúde da população, da saúde pública, da saúde das comunidades, reduzindo as enfermidades, as patologias, controlando as doenças endêmicas, epidemiológicas, parasitárias, né? E melhorando a vigilância sanitária, a vigilância, a saúde, a preservação da saúde pública, dando assim mais qualidade de vida ao brasileiro de maneira geral. Tem como desafio garantir o direito e acesso a saúde de qualidade, o SUS, Sistema Único de Saúde,
né? É uma responsabilidade do Ministério da Saúde, enfim. Então, esse tema, esse agente, é muito utilizado também se o seu foco, se a sua redação tiver alguma coisa relacionada à saúde em si. Seja saúde mental, seja saúde física, seja pandemia, né, do coronavírus, seja outras, seja reflexões sobre saúde, esse agente pode ser utilizado. E ele vai servir muito bem. Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, é a inclusão dos grupos minoritários, idosos, indígenas, mulheres, negros, deficientes, grupos étnico-raciais, só o grupo LGBT, que foi retirado aí no governo Bolsonaro, dentre as especificações do grupo minoritário, tá? Então, ele fazia parte aí dessa descrição, hoje não está incluído na descrição, antes estava dentro aí os tópicos, não significa que não haja uma preocupação, não significa que não trabalhe também para a comunidade LGBTQIA+. Não é isso, mas é que ela não está mais incluída nessa cartilha. E óbvio que isso diminui investimento, diminui recursos voltados para a comunidade, de projetos voltados para a comunidade, o que é bem negativo, mas enfim. E também está dentro aí desse ministério um estatuto, da criança e do adolescente, o ECA. E aí, eu havia falado, né, do Ministério da Cultura, hoje, na verdade, é Secretaria da Cultura, então ele faz parte do Ministério do Turismo, ele foi extinto, né, ele foi, hoje é apenas uma secretaria, e o que isso acontece? Por ser uma secretaria, não tem uma autoridade simbólica para representar o país em escala internacional, representar o país no exterior, e também não dispõe de recursos tão grandes quanto o Ministério recebe. E lógico, vai ficar mais focado aí na cultura relacionada ao turismo. Mas é um agente que vocês também conseguem utilizar para alguns tipos de redação, principalmente nesse eixo aí da cultura. É, por exemplo, uma secretaria que poderia ser utilizada no último Enem, quando falava sobre acesso a democratização, na verdade, né, do cinema, poderia ser citada aí como agente a Secretaria da Cultura. Na época, não sei se já era a secretaria ou se ainda era um ministério, mas poderia ser citado. E aqui eu trouxe um exemplo. Logo é o conectivo, retomando mais uma vez o parágrafo anterior. Medidas públicas são necessárias para alterar este cenário. É fundamental, portanto, a criação... Esse texto é do tema sobre o surdo, tá? Voltando, desculpa. É fundamental, portanto, a criação de oficinas educativas pelas prefeituras. Aqui a gente tem um agente, as prefeituras vão fazer o quê? Qual é a ação? A criação de oficinas educativas, visando a elucidação das massas sobre a marginalização da educação dos surdos, por meio, aqui ó, o modo de palestras de sociólogos que orientem a inserção social escolar desses sujeitos. Esse daqui é a finalidade, a inclusão. Ademais é um outro conectivo, é vital a capacitação dos professores e dos pedagogos pelo Ministério da Educação. Aqui ele também trabalhou com duas propostas, tá? Aqui o agente, então, é o Ministério da Educação, que vai fazer o quê? Capacitar os professores para que estejam preparados para lecionar para surdos. E aí, continuando, com o fito de instruir sobre as necessidades de tal grupo, como ensino em Libras, utilizando cursos e métodos, aqui é o meio, a maneira que vai ser feita, para acolher esses deficientes e incentivar a sua continuidade nas escolas, a fim de elevar a visualização dos surdos como membros do corpo social. Aqui é o efeito, o objetivo. Qual o objetivo? Fazer com que o surdo continue e termine os seus estudos de qualidade. E aí ele conclui, a partir dessas ações, espera-se promover uma melhora das condições educacionais e sociais desse grupo. E aqui também entra como efeito, como finalidade, como objetivo.
Eu deixei aqui um outro, esse é do Enem passado, foi uma redação também nota 1000. Você vê que a estrutura ela é basicamente igual de todas essas conclusões. É uma estrutura que funciona e que vocês podem utilizar. Se vocês conseguirem adaptar isso à maneira que vocês escrevem, melhor ainda, porque isso vai facilitar no momento de chegar lá na redação. Então, vamos lá. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isto, aqui fala do Ministério da Cultura, na época ainda era Ministério, deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfruir do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escola pública. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros, que é o acesso ao cinema. Tudo bem para vocês? Então, por hoje é só. Eu falei bastante, é bastante conteúdo. Vocês não precisam se preocupar. É importante vocês terem um conhecimento básico para conseguir delimitar melhor o seu agente, construir assim a sua proposta de intervenção de forma coerente. E para que você tenha, na verdade, uma gama maior também de possibilidades no momento de argumentar ali e fazer a sua proposta, tá? Os demais GOMIFs são mais simples do que a responsabilização do governo. Então, a mídia, a gente pode falar sobre divulgação de informação, disseminação de informações verdadeiras, informações pertinentes ao problema, a disseminação de informações sobre a punição de pessoas que não cumprem determinada lei que afeta diretamente o problema que está sendo proposto. A família, né? Então, a família deve, desde cedo, conversar sobre educação sexual com os filhos, né? A respeito da utilização de preservativos, de gravidez na adolescência. E aí é de responsabilidade da mídia divulgar informações a respeito do governo, né? Do Ministério da Educação, promover palestra, promover anúncios publicitários a respeito do tema. Enfim, há uma gama muito grande de soluções que vocês podem utilizar, inclusive há estruturas prontas que podem ser utilizadas aí em diversas redações. O mesmo agente, uma mesma ação pode servir para mais de um tema, né? Geralmente o eixo ele é o mesmo, por isso que é possível fazer esses deslocamentos, essas alterações, essas modificações. Mas é isso a aula de hoje. É bastante coisa, então qualquer dúvida, não hesitem, podem mandar um WhatsApp, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem lá no Google Sala de Aula. Não fiquem com a dúvida. E aí eu vou disponibilizar então no Google Sala de Aula esse material, um pouco mais sobre os GOMIFs. Vou deixar o link do material do estudos para quem tiver interesse. E tinha mais alguma coisa que eu ia disponibilizar? E a tabelinha de como é analisado a competência 5, que é da proposta de intervenção, tá bom? É só isso. Alguém tem alguma dúvida? Matheus, Stephanie, que chegou depois, tá tudo certo? Ai, que ótimo, então tá bom. Agradeço mais uma vez vocês, aqui a presença de vocês, na verdade. Tenham um bom fim de semana. Agradeço mais uma vez por participar das aulas dessa semana. Encontro vocês na nossa próxima aula. Se tiverem dúvidas, sugestões, por favor, entre em contato. Estou à disposição de vocês para o que for preciso, tá? Beijão, um abraço, se cuidem. E é isso.
Obrigado também, Olim. Bom fim de semana. Por nada, que isso. Obrigado a você. Gente, arrasaram hoje.